Fala, Nias, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Everson e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês versionamentos de modelos de machine learning, versionamentos de modelos de IA, muito diferente de versionamentos de códigos-fontes, como a gente costumamente já usa há muitos anos, né, na engenharia de software, usando, por exemplo, o Git, né, para versionar seus códigos. No versionamento de IA, a gente não versiona somente os códigos-fontes, ou seja, vamos dizer assim, quantidade de bits pequenas, né, volumes de dados pequenos. Quando a gente fala de versionamento de machine learning, a gente está falando não só de código, ou seja, o Git tradicional, mas versionamento de dados, ou seja, conjunto de dados, tanto para treinamento como validação e testes. Os pesos dos modelos, ou seja, os neurônios, né, geralmente salvo, por exemplo, dependendo do framework que você usa, .h5, .pt, né, e assim vai. E as métricas, que são importantes também, né, a acurácia, a precisão, o F1 score, entre outras métricas importantes, a depender do que você está usando ali, né. E o ambiente, né, a configuração do ambiente, ou seja, as versões da biblioteca, né, o hardware, isso são muito importantes na versionamentos, falando de versionamentos de IA, machine learning, deep learning, né, e assim por diante. Então, de maneira geral, né, existem algumas ferramentas para a gente fazer isso. A primeira ferramenta é o Data Version Control, o famoso DVC. Basicamente, ele é um Git, só que ele, além de versionar, né, códigos fontes, ele é feito para versionar dados, né, modelos de dados. Então a gente está falando, por exemplo, o S3, a AWS, o Google Drive, né, são exemplos de DVC, né, que a gente consegue versionar dados em grandes volumes. Se você pegar agora seu Git, né, e, por exemplo, está usando GitHub, Azure DevOps, ou qualquer que seja, e colocar ali seu dataset, você vai ver que você não vai conseguir subir, né? Porque o Git não foi feito para isso, o GitHub, né? Não foi feito para grandes volumes de dados, né? Então, falando assim, um dataset de petabytes, né? Megabytes, não sei, né? A gente está falando aqui, geralmente, para o GitHub, acima de 200 megabytes, ele já começa a travar, né? Então, a gente vai subir qualquer vídeo que seja para o GitHub, ele barra, porque não é feito para isso. Então o DVC vem resolver esse problema, né? A gente consegue versionar nossos datasets, nossos pesos, etc. O MLflow, já falado aqui com vocês, é uma ferramenta bastante importante que a gente pode registrar, né, e comparar diferentes execuções de modelo. Então você tem gerenciar os experimentos, né, que a gente fala. Então as métricas a gente consegue, os artefatos e assim por diante. Além de fornecer, por exemplo, os APIs, né, para armazenar e carregar os modelos de produção. Isso é um grande importante. Outro legal que a gente tem, né, quando a gente fala, por exemplo, muito TensorFlow, né, a gente tem um TensorBoard. É justamente aquelas métricas, né, que a gente tem, avaliação ali quando a gente vai ver o nosso modelo. São ferramentas que a gente consegue ali, vamos dizer, versionar o modelo, né? A gente está falando de versionando ali as métricas, etc. Então tá salvo ali, a gente consegue saber e voltar quando a gente quiser, né? E o Git, né, o Lady Filler Store, né? Também a ideia de armazenar grandes, arquivos grandes, né, como modelos e repositórios do Git. Já é uma versão um pouco mais robusta ali nesse sentido, tá? Então, de maneira geral, eu vou mostrar agora um código para você na AWS como a gente vai colocar essas boas práticas em ação, tá? Eu acho que esse é um bom ponto. Dentro da AWS, como é que a gente vai fazer isso, geralmente? A gente usa o S3 para a gente fazer o versionamento dos datasets, né, e outras coisas mais. A gente usa o SageMaker, né, que é a nossa plataforma principal ali dentro da AWS para treinar modelos, etc, para versionar nossos modelos, né, e usando, por exemplo, o SageMaker Model Registra, e a gente consegue ter esses versionamentos de modelos e voltar quando quiser e assim por diante, né? E usando ali para versionar os nossos códigos fontes. Pode ser o Git, né? E dentro da AWS tem o AWS Code Commit. Nada mais é que um Git, né? Usando aí uma semelhança ao GitHub, etc. Né? Então a gente consegue fazer um versionamento. Mas aí você pode usar o que você quiser. Isso aí é de praxe, né? Pode usar o Azure DevOps, o GitHub e assim por diante. E a gente tem ali uma etapa interessante nessa parte de versionamento, que é
fazer a automação disso, ou seja, quando subir uma nova versão do dado, a gente fazer a execução da função lambda para automatizar esse processo, né? Então a gente está falando aqui já Continuous Integration, Continuous Delivery. A gente está falando de MLOps, né? Então, ao momento que a gente sobe um dado novo, ele já fica olhando para aquele dado, sobe um modelo novo, a gente já aponta para aquele modelo novo e assim por diante, né? Então são boas práticas. Sem ir mais longe, vou mostrar agora o código para vocês aqui. Opa! Nesse momento é de você inscrever nesse canal, dar o joinha e se você está nas nossas redes sociais, no TikTok, segue a gente lá para apoiar nosso conteúdo e eu trazer novos conteúdos para vocês. Valeu, um forte abraço! E vou cortar aqui para o meu PC. Voa lá, estamos aqui, vídeo bem rápido aqui. Então, nesse primeiro código, a gente está supondo, né, que você tem todo configurado seu AWS CLI ali no seu código, terminal, tudo configurado, as credenciais, etc. Então, você já consegue ali construir via CLI suas infraestruturas. Então, eu estou criando aqui um bucket do S3 e eu estou ativando aqui o versionamento, tá vendo? E aí a gente consegue versionar qualquer dado que seja. Então, a parte de cobertura de dataset, né, de pesos, a gente já está cobrindo aqui. E a gente, supondo aqui, você vai enviar seu modelo e aí você consegue ver as versões daquele modelo, né? Com o seu versionamento ali do S3. Agora a gente está dentro do SageMaker, né? Ou seja, a gente vai versionar agora focado no modelo em si. Né? A gente pode fazer isso lá? Pode, mas o SageMaker é a plataforma mais completa para a gente fazer isso. Então a gente registra o modelo, né? Quando a gente registrar esse modelo, ele já vai estar lá, funcionando, tem um endpoint que a própria SageMaker consegue fazer e toda essa coisa baixo dos panos, né, escalabilidade, etc. Quando a gente criar uma nova versão, né, daquele mesmo modelo, ele automaticamente, né, a gente habilitando isso, nesse caso aqui, né, que você está vendo, a gente vai ter um novo modelo. E como tem o versionamento, né, o SageMaker Monitor, a gente vai estar ali versionando os modelos. Então, se a gente quiser voltar para o outro modelo anterior, que é o primeiro que a gente criou aqui, ó, o V1, a gente consegue facilmente, tá? A gente vem aqui, por exemplo, teste AB, né? Passar um pouco do nosso fluxo de produção para um novo modelo, ver se ele está legal, se não, descarta ele, e assim a gente consegue fazer essa parte super importante do Machine Learning. E a gente consegue listar nos modelos, né? Dentro do SageMaker. Vou lá. Então a gente já cobriu aqui a ponto da versionamento modelos e versionamento de pesos, datasets, né, de medidas de avaliação do nosso modelo, acurácia, etc., dentro do S3. E agora a gente vai falar de versionamento agora dos nossos códigos-fontes. Né? Não diferente da engenharia de software, eu vou utilizar aqui, por exemplo, o Git Code Commit, que é o Git da AWS, vamos dizer assim, certo? Então, eu poderia muito bem utilizar o meu GitHub, usar o Git para versionar. Então, eu clono o repositório, previamente cadastrado, subo a minha versão do código, né, que é o código de treinamento. A gente está falando aqui de dados pequenos, né, porque são strings, né, geralmente vamos falar aí algumas 1000 linhas de código, 1000 linhas de caracteres, então não é uma coisa numa ordem de vídeos, né? Se a gente pensar em um dataset de vídeos, a gente não consegue versionar isso num sistema do GitHub, por exemplo, né? Mas a gente está cobrindo aqui o versionamento do treinamento, dos scripts, né, do pré-processamento que existe, que é uma fase super importante na criação de modelos, a mais importante na minha opinião. E aqui eu consigo englobar agora o CI/CD, né, o MLOps, vamos dizer assim, né, o MLOps, que é a integração entre operação, machine learning e desenvolvimento. Então eu consigo criar o meu modelo aqui, né, tudo versionado, então eu consigo criar uma função lambda para apontar, né, para aquele meu bucket que estava as coisas versionadas, por exemplo, os datasets. Então, quando eu troco ali, né, eu subo uma nova versão, automaticamente o meu lambda vai não olhar para a versão anterior, mas para a nova, né? E aí a gente conecta isso aqui, ó, o lambda junto com o S3, né? Então eles estão estrigados ali. E aí é o momento que eu configuro o bucket para chamar o lambda, ou seja, quando tiver uma nova versão, o lambda vai perceber isso e vai executar, né? Qualquer seja a minha pipeline ali, né? Deploy produção, deploy desenvolvimento, né? Teste AB e assim vai, né? A gente pode falar de qualquer pipeline aqui. Diante disso, muito obrigado e até a próxima. Não deixe de esquecer o like aí e valeu!